Abra sua Bíblia. 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6. Louvado seja Deus. 2 Samuel capítulo 6, versículo 1 a 12. Diz assim. 2 Samuel 6, do 1 ao 12. Diz assim: Tornou Davi a juntar os escolhidos de Israel em número de 30.000, dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros, com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu, e ali, por esta irreverência, morreu junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou ali a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Amém? Senhor, esta é a tua palavra, fale conosco aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos. Que o teu Espírito fale conosco, que o pregador seja apenas a boca, mas que o Senhor seja a voz. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a pior coisa que existe é a pessoa se acostumar com o sagrado, né? Quem se acostuma com o sagrado é complicado. E a gente vive hoje uma época tão difícil que até as pessoas estão tão acostumadas com o sagrado que há até o show da fé, né? São milagres com hora marcada. Amanhã, às 19 horas, Deus vai curar os cegos. Amanhã, 22 horas, Deus vai curar os surdos. O milagre com hora marcada. O milagre deixa de ser excepcional para ser algo regulamentar, com hora marcada. Então, torna-se um show. Mas eu vou mostrar para vocês quem é o Deus que nós servimos através desses textos da Bíblia. E eu vou usar a arca de Deus aqui, a arca do concerto, para mostrar como esse Deus agiu com este povo. E vamos entender, porque nós temos um hábito muito grande, e está certo, isso está na Bíblia, de dizer: Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Então, tudo que Deus pensava no passado, não mudou, continua pensando. Então, mesmo que Deus era lá no passado, Ele continua sendo, porque Ele não mudou. Então, eu vou usar a arca para mostrar para vocês como Deus agiu com essas pessoas. Olha só, primeira coisa,
Nós vamos voltar um pouquinho lá. A arca aqui estava na casa de Abinadab, aconteceu isso daqui que a gente leu agora. O seu filho Uzá foi morto porque tocou na arca. Mas vamos retornar um pouco, vamos lá no passado, aqui no texto, para retomar a história de onde a arca passou. Então, começa tudo lá na casa de Eli, sacerdote Eli. O sacerdote Eli tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. O sacerdote Eli era um sacerdote que se acomodou, que cansou, talvez, se acostumou. Ele se acostumou no cargo, cansou de fazer o que fazia, enfim, ele simplesmente deixou para lá, deixou as coisas acontecerem. E aí ele então agora tem os seus filhos acostumados com o sagrado, os seus filhos corrompendo as coisas de Deus, os seus filhos corrompendo o sacrifício do Senhor, corrompendo as ofertas que eram entregues ao Senhor, corrompendo o lugar santo onde Deus se manifestava, corrompendo os costumes ali das coisas de Deus, e o sacerdote Eli nada falava. Permanecia incólume, tranquilo, não tem problema, se acostumou com tudo aquilo, deixou para lá. Então, os seus filhos se corrompendo as coisas de Deus, se envolvendo com mulheres, roubando as ofertas, enfim, uma tragédia total, tratando as coisas de Deus com relaxo, tratando as coisas de Deus com falta de consideração, tratando as coisas de Deus com desprezo. Olha, meu irmão, ninguém gosta de ser desprezado. Você não gosta de ser desprezado, você não merece ser desprezado. Por que então Deus aceitaria sê-lo? Por que então as pessoas acreditam que Deus aceita ser desprezado, jogado? Não, Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. É devido a Ele honra, é devido a Ele glória, é devido a Ele reverência. Então aqui os 2 filhos de Eli faziam essas coisas todas. Até um dia em que eles foram para a guerra contra os filisteus, o exército de Israel foi para a guerra contra os filisteus, e eles costumavam levar a arca, porque a arca de Deus representava a presença de Deus, porque entre as asas dos querubins Deus se manifestava. Então eles iam para a guerra e levavam a arca, no sentido de, nós estamos indo para a guerra, Deus está conosco, vamos vencer. Isso sempre funcionou. Até o dia, devido à corrupção, devido ao relaxo, devido à falta de zelo, devido à falta de consideração a Deus, até o dia em que eles foram para a batalha, levaram a arca, mas Deus não se manifestou. E Deus não fez nada. E se Deus não fez nada, não adiantava eles fazer. Eles perderam a guerra. Quantos crentes estão perdendo a batalha porque estão tratando Deus com relaxo? Quantos crentes estão perdendo as suas batalhas diárias, suas batalhas na vida, porque pensam que Deus está lá, mas não está mais. Não porque Deus se negou a estar com eles por causa disso ou daquilo. Sim, por causa do relaxo, por causa da falta de Deus na sua casa, por falta de trazer Deus para junto de si, por falta de ambiente para ter Deus. Porque a gente quer que Deus entre na nossa casa, mas a gente não abre a porta. Um grande pintor famoso fez um quadro de um coração para entregar para a cidade e expôs sua pintura. E ele fez um coração maravilhoso. E nesse coração ele fez uma porta. E quando ele expôs o quadro, todo mundo falou: esse pintor é muito bom, ficou lindo, esse coração é lindo, essa porta é maravilhosa. Mas ele cometeu um erro. Essa porta não tem maçaneta, como é que a pessoa vai entrar aí? E chamaram ele para explicar, disse: você esqueceu de fazer a maçaneta. Ele disse: não esqueci. É que um coração não tem maçaneta por fora. O coração, a maçaneta é por dentro. Quem abre o coração é quem está lá dentro. É por isso que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei com ele. Serei com ele e ele comigo. Só que os crentes não estão ouvindo, não. Estão deixando tudo fechado, trancado. Jesus está de fora. É interessante nesse texto que Jesus diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, então Jesus está fora. Ele precisa que a porta seja aberta. Jesus é educado, ele não entra chutando a porta. Ele só entra se for convidado.
Jesus realizou um milagre transformando água em vinho num casamento. Mas Jesus não foi no casamento como um penetra. Jesus não foi no casamento como um bicão, não. Ele foi porque ele foi convidado. Se Jesus não tivesse sido convidado naquele casamento, eles iam passar vergonha, porque o vinho ia acabar e eles não tinham como resolver. Mas como eles convidaram Jesus, Jesus fez o milagre lá. Às vezes você está passando muita vergonha por aí, porque você não está convidando Jesus nos seus negócios. Você não está convidando Jesus para participar com você das coisas. Aí, na hora que você precisa do milagre, não tem, porque Jesus não está lá. Então aqui eles perderam a guerra contra os filisteus. E além de perder a guerra, Hofni e Finéias morreram também na guerra. Porque eles carregavam a arca na guerra. Eles não eram soldados, eles iam com os sacerdotes, carregando a arca. Na guerra, carregando a arca, para quê? Deus está aqui entre nós. Aí, simplesmente, eles perdem a guerra e Deus permite que eles morrem e a arca é levada embora para os filisteus. Os filisteus levam a arca embora. E as pessoas, então, voltam sobreviventes chorando e dizem, olha, morreu todo mundo, perdemos a guerra e os sacerdotes morreram e a arca foi levada embora. O sacerdote ali, quando ouviu isso, se entristeceu, estava balançando numa cadeira, caiu, quebrou o pescoço, morreu também. Depois disso, a esposa de Finéias estava lá e simplesmente ela deu à luz, porque ela estava grávida. Quando ela ouviu essa notícia triste, ela já deu à luz. Naquele desespero, alguém disse, calma, fique em paz, olha, você teve um filho. E ela põe o nome do filho e acabou. Que significa, foi-se a glória. Acabou a glória. Aquele filho tinha o nome acabou a glória, o fim da glória. Ou seja, e acabou. É o fim da glória. Acabou a glória de Israel. Ou seja, o Israel que vencia a guerra porque a arca de Deus estava lá, não existe mais. Porque a arca foi levada embora. A arca foi levada pelos filisteus. Agora a arca é levada pelos filisteus, e os filisteus vão levar a arca e colocar dentro do templo de Dagom. Dagom é o deus dos filisteus. É um deus em forma de peixe. A palavra peixe no hebraico é Dag. Dag. E o deus Dagom é um ser com cabeça de peixe. Esse deus Dagom vem de Dag, peixe. Aí colocaram a arca de Deus lá no templo de Dagom. Fecharam a porta toda alegre, porque venceram a batalha, foram agradecer a Dagom, né? Obrigado, Dagom, o Senhor nos deu vitória. Colocou a arca lá como uma oferenda a Dagom, porque aquele arca era o símbolo máximo de Israel. Dagom era o símbolo máximo dos filisteus. Eles estavam dizendo o seguinte, nosso Deus é mais forte que o Deus de Israel. O Deus de Israel está vencido aqui, a arca dele. O Deus nosso está vencedor, porque está de pé. No outro dia, quando eles abriram o templo, o Dagom estava com a cara no chão. Porque Deus, a presença de Deus ali fez Dagom cair de cara no chão. E a arca de Deus ficou lá entre os filisteus 7 meses. Esses 7 meses serviu para Deus humilhar Dagom. Aí Deus humilhou Dagom. Aí eles disseram, não, todo dia o Dagom está com a cara no chão, tira essa arca daqui, porque não dá. O Dagom não aguenta esse Deus. Aí levaram para outro lugar. Aí sabe o que Deus fez? Começou a ferir os homens. Os homens ficaram com hemorroidas, com tumores, e apareceu um monte de rato. Os ratos comendo toda a plantação, comendo os estoques, ele passando necessidade, as pessoas todas cheias de tumor, com hemorroida, misericórdia, ninguém aguentava mais. O povo falou, chega, não dá mais, tem que tirar essa arca daqui, ninguém aguenta mais. Pegaram a arca, fizeram um carro novo, pegaram uns bois, colocaram a arca em cima, fizeram umas manufaturas de ouro, né? Uns bichinhos de ouro, fizeram uns ratinhos de ouro, fizeram uns tumorzinhos de ouro, fizeram umas hemorroidas de ouro, não me pergunte como era isso, mas fizeram uma hemorroidinha de ouro, ratinho de ouro, colocaram lá, colocaram no boi, leva embora, pelo amor de Deus, levaram embora. Levaram para lá, levaram numa colina, em Bet-Semes, e deixaram a arca lá. Não queremos mais esse Deus aí, está nos prejudicando. A arca de Deus impondo respeito entre os filisteus. A arca de Deus humilhando Dagom, humilhando os filisteus, ferindo os filisteus, porque a presença de Deus não se brinca com a presença de Deus. A presença de Deus pode trazer vitória, mas pode trazer também enfermidade. A presença de Deus entre os judeus era a arca. Você ia diante da arca e sentia a presença de Deus. Mas os filisteus, com outro sentimento, produziam neles
hemorroidas, tumores, dor. Eles levaram embora. Então a arca de Deus foi levada em Bet-Semes. Lá em Bet-Semes, os homens que acharam a arca se empolgaram. E aí então, esses homens que se empolgaram, 70 deles, abriram a arca e olharam o que tinha dentro, porque eles eram curiosos. O que será que tem aí dentro? Olharam dentro da arca. Só porque eles olharam dentro da arca, 70 homens, sabe o que Deus fez? Os matou. Morreram 70 homens porque olharam dentro da arca. Não brinque com a presença de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Não trate as coisas sagradas como profanas. Esse mundo está profanando o que é sagrado e sacralizando o que é profano, tornando sagrado o que é profano e profanando o que é sagrado. Não brinque com a presença de Deus, não brinque com as coisas sagradas de Deus. Então eles morreram porque eles foram curiosos, quiseram olhar dentro da arca, eles não podiam tocar, eles tocaram, eles olharam e morreram. E o povo de Bet-Semes então ficaram preocupados, porque morreram 70 homens, choraram, levaram a arca para outro lugar, não, aqui não pode ficar, levaram para Jearim, Bet-Jearim, porque lá em Bet-Jearim tem um homem que tem capacidade, ele é autorizado, ele pode mexer com a arca, levaram então para a casa de Abinadab em Kiriat Jearim. Em Kiriat Jearim, a arca vai ficar na casa de Abinadab. Nessa região de Kiriat Jearim, a arca fica 60 anos. 60 anos fica nessa região. E uma das casas que ela vai passar é na casa de Abinadab. E na casa de Abinadab, ela vai ficar um bom tempo. Eu não sei exatamente pelos textos se ela ficou 60 anos, mas ela ficou lá muito tempo. Provavelmente uns 60 anos. Então os filhos de Abinadab já nasceram numa casa onde a arca estava. Às vezes os filhos do crente não têm muito temor a Deus, porque eles já nascem num ambiente sagrado, para eles é normal aquilo. Isso aí é normal. Eu vou para a igreja, eu nasci na igreja, isso aí para mim eu sei tudo, eu nasci lá. E eles lidam com o sagrado de forma profana. Os filhos de Abinadab, Pérez e Uzá, nasceram ali, já tinha uma arca ali. Eles brincavam, tem uma arca ali, a arca de Deus está aí. Eles se acostumaram com aquilo. Eles trataram a arca com desdém, com falta de respeito. Porque estão tão acostumados, essa arca está aqui, faz parte dos móveis da casa, eles se acostumaram. E o pai, Abinadab, não orientava os filhos, provavelmente também não tinha zelo com as coisas de Deus. Deixava de qualquer jeito também. Às vezes, irmãos, nós cometemos essa falha na igreja. Como pastores, o pastor Seni, a gente talvez está cometendo o erro de Abinadab, porque às vezes a igreja está lidando com as coisas de Deus de forma errada, e a gente deveria repreender a igreja, a gente não repreende. Então, a gente tem que deixar de ser Abinadab e ser Obed-Edom. A gente vai ver por quê. Então, a gente precisa tratar as coisas de Deus com mais seriedade, com mais zelo. Talvez a gente não queira ferir as pessoas, magoar as pessoas, e a gente está magoando a Deus. A gente está afrontando a santidade de Deus para não ficar mal com o irmão. Né? E aí a gente vai morrer amigos e abraçados e vamos juntos para o inferno, porque um não corrigiu o outro. Então é melhor que a gente se corrija e vamos juntos para a glória de Deus, porque tratar as coisas de Deus com desdém não dá certo. Aqui, então, na casa de Abinadab, a arca era mais um móvel da casa. Tem aí uma arca aí que diz que Deus se manifesta. Eu mesmo nunca vi, está aí. E eles cresceram assim. E quando o rei Davi vai ao trono, o Davi fala, não, eu quero trazer a arca para a cidade que eu estou aqui edificando para Deus. Era a cidade de Davi, mas Davi queria que a cidade de Davi fosse a cidade de Deus. Então ele queria trazer a arca para cá, porque agora eu tenho um palácio, eu quero também que Deus tenha uma casa. Porque quando a arca foi levada pelos filisteus, os filisteus destruíram a cidade de Siló, onde ficava o tabernáculo. E quando eles foram devolver a arca, não tinha mais onde pôr a arca, porque o tabernáculo foi destruído. A cidade de Siló, que era a cidade onde eles se reuniam para adorar a Deus, onde tinha um tabernáculo, lembra da cidade de Siló? A cidade onde Ana foi orar, onde ela subia com seu marido Eucana, todos os anos, e onde ela orou, e o sacerdote Eli achou que ela estava bêbada, é a cidade de Siló. E lá Siló foi destruída.
Então, olha só o que ele viu. Ele viu a cidade ser destruída, o tabernáculo ser destruído, os filhos morrer, a arca ser roubada. É o fracasso total do sacerdote. Nós não podemos correr o risco desse fracasso total. Tudo está girando em torno de como você lida com Deus. Como você trata as coisas de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz: ai daqueles que tratam as coisas do Senhor relaxadamente. Ele é o melhor funcionário da empresa, mas é o pior membro da igreja. Ele é o funcionário número 1 da empresa, mas ele é o funcionário número 0 da igreja. Se orgulha em não ter nenhum atraso na empresa, mas não faz o mesmo na igreja. Está errado, irmão. Quer crescer na empresa, mas não quer crescer na igreja. Ah, não, eu fico sentado aqui, tá bom. Quantos anos você tem? Uns 15, eu estou acostumado aqui, tá bom para mim. Mas na empresa, está lutando para crescer. Eu quero crescer, eu quero crescer. Por quê? Deus vale menos que o dinheiro? E aí, então, o Davi fala, não, vamos trazer a arca para cá. Vamos trazer, vamos buscar. Aí o que o Davi faz? Ele faz um carro novo. Eu quero um carro novo que nunca foi colocado nada em cima. Zero. Manda fazer um carro aí. Pega a melhor madeira, faz um carro. Quero os bois também, os melhores bois que nunca foram trabalhados na carga de nada, não carregaram arado. Coloca uns bois que nunca foram carregados arados, nada, nunca serviram a ninguém. Põe esses bois. Tudo do bom e do melhor, porque eu sou o rei, Deus merece o bom e o melhor. Tudo do mais caro, tudo do melhor. Armou tudo aquilo, pegou 30 mil homens, né? Diz o texto aqui. E ele então segue rumo à casa de Abinadab, para buscar a arca do Senhor. 30 mil homens. Aqui nesse texto, no capítulo 1, quando a gente lê na Septuaginta, a Septuaginta não fala 30 mil, ela fala 70 mil. Mas aqui, 30 mil. Então ele pega esses homens, 30 mil. De qualquer forma, 30 mil é muita gente, né? 30 mil homens do exército. E vai aquele buscar a arca do Senhor. Um carro novo. A melhor madeira, tudo novo. Os bois, tudo que nunca foram usados para nada. Boi que nunca carregou arado, nada. Coisa linda. Os músicos tocando. O exército, aquela coisa linda. Foram buscar. Tudo do melhor. O coração do rei é, eu quero o melhor para Deus. Foram lá. A melhor intenção. Davi teve a melhor intenção, porque ele falou, eu quero o melhor para Deus. E ele vai. Aí chega na casa de Abinadab, manda os filhos pegarem arca, porque os filhos podiam pegar, os filhos de Abinadab, porque podiam manipular a arca, colocaram no carro. E só os dois que foram ali, porque os dois podiam tocar, porque tinha que ser da família de sacerdotes, de levitas, para tocar ali. E eles eram da família de levitas, então eles podiam tocar. E foram levando. Começou aquela festa. Agora está dando tudo certo. Deus quer o melhor. Aqui Deus é o carro mais caro que tem. Aqui Deus é o boi mais forte que tem. Aqui Deus é os melhores músicos que eu trouxe. Eu trouxe aqui os soldados mais valentes. Aqui, Senhor, está tudo do melhor para o Senhor. A hora que o boi deu uma tropeçada, o Uzá segurou a arca. Irmão, eu fico imaginando quantas vezes esse Uzá já tinha posto a mão naquela arca, porque a arca estava dentro da casa dele a vida inteira. Ele deve ter brincado em volta dessa arca aí várias vezes. E agora ele põe a mão para segurar. Quando ele põe a mão, é como se ele tivesse levado um choque de 13.800 volts, que é esse fio que passa aí em cima, esses 3 fios aí. 13.800 volts. Ele levou aquele choque e caiu morto. Quando o Uzá cai morto, a primeira constatação é triste. O homem morreu porque tocou a arca. É um castigo. A segunda constatação é feliz. A segunda constatação é Deus voltou a se manifestar aqui. Deus voltou a se manifestar aqui. Porque dentro da casa de Abinadab, Deus não tinha se manifestado na arca. A arca estava lá, Deus não se manifestou lá, ficou sem nada. Ficou só a arca pela arca. Mas no momento em que Deus volta a se manifestar, o homem morre. Então Deus voltou a se manifestar. Aí agora para tudo. Ninguém põe a mão, cuidado. Já morreu um aí, ninguém põe a mão. O irmão dele certamente já disse, eu agora nem chego perto. E os outros, eu muito menos.
Ninguém quer pôr a mão. Aí o Davi fala, então não vou nem levar lá para Jerusalém, não. Não dá para levar para onde eu vou levar. Não dá para levar para a cidade de Davi, não dá. Vamos deixar por aqui. Onde tem um homem aqui que pode cuidar da arca? Onde tem um levita por aqui? E alguém então fala, tem um homem aí. Tem um que pode mexer aí. Tem um homem que é capacitado para isso. Obed-edom. Vamos levar para lá. Levam para a casa de Obed-edom. O geteu. Porteiro. Levita porteiro. Leva para a casa dele. E o Davi fica triste, porque o Davi fala, eu fiz tudo de melhor e Deus não aceitou. Eu fiz um carro novinho e Deus não quis. Irmãos, agora aqui vem a lição que Deus estava dando para o Davi. O Davi, quando fez um carro novo, com bois novos, tudo novo, ele estava copiando o que fez os filisteus. Os filisteus fizeram isso. Os filisteus fizeram um carro novo para levar, porque os filisteus não conheciam Deus. Mas o Davi devia saber que ele não pode imitar os filisteus. Não é igual aos filisteus que eu faço. Eu não sirvo os deuses dos filisteus. Eu não sou filisteu. O meu povo é outro povo, então eu tenho outras regras. O meu Deus tem outro jeito de agir. E se Davi fosse buscar o jeito que Deus fala, era outra maneira. Primeiro, o Deus de Israel não aceita ser carregado em carros. Ele tem que ser carregado nos ombros. E não é de qualquer um, é nos ombros dos sacerdotes. Então ali não era do jeito que o rei quer, é do jeito que Deus quer. O Davi fala, é o melhor carro, Deus diz, não quero. Eu quero os ombros dos sacerdotes. É o melhor boi, não quero. Eu quero os ombros dos sacerdotes. O Davi volta para casa triste, não quer comer, não quer beber, fica deprimido, porque, puxa, dei o melhor para Deus, Deus não quis. Ah, mas vale a intenção. Será que Deus se alegra só com a intenção? Por que então Deus recusou isso que ele estava fazendo? Ele tinha uma boa intenção. Há quem diga que de boa intenção o inferno está cheio. É verdade. Aí, irmãos, olha só. Ele volta para casa e descobre lá nos estudos, alguém diz, olha aqui, rei, achei aqui o que como Deus quer que seja carregado no ombro. E tem outra. A cada 6 passos que eles derem, eles não podem dar o 7º. Eles têm que dar 6 passos, para tudo, faz um sacrifício, Deus recebe, mais 6, para tudo, faz um sacrifício. Ah, mas aí vai demorar muito, mas é o jeito que Deus quer. Quer servir a Deus? Não adianta procurar atalho, não. Ah, mas assim é mais confortável. Para servir a Deus não tem conforto. Tem que fazer o que Deus quer da maneira que Deus quer. Não dá para ser confortável, não dá para seguir por atalho. Tem que ser da maneira que Deus quer. Por outro lado, a arca está aí, então alguém fala para Davi, ó rei, olha só, Deus está abençoando Obed-edom. Obed-edom está sendo abençoado. A arca está na casa dele, ele está sendo abençoado. Aí, vamos trazer a arca. Só que agora do jeito correto. Ele vai fazer. Olha só, irmãos. Interessante que essa arca ficou na casa do Abinadab por volta de 60 anos. E sabe qual foi o resultado? O filho dele morreu. Já na casa do Obed-edom, é interessante que a palavra Obed significa servo. Servo. Obed significa servo. Obed-edom é servo do homem. Porque Edom é da palavra Adã, que é homem. Obed-Adã, ou seja, servo do homem. Esse homem que era um servo, a arca ficou na casa dele 3 meses. Xalabra, subrianda nebra canta. Mas 3 meses que a arca ficou na casa dele, a casa dele foi tremendamente abençoada. A casa dele foi tremendamente abençoada em 3 meses que a arca esteve lá. 60 anos na casa de Abinadab, nada aconteceu. O único resultado é, perdeu um filho, o filho morreu. Não é o tempo que você está com as coisas de Deus, mas é como você trata as coisas de Deus, que vão determinar se você vai ser abençoado ou não. Não é o tempo que você serve a Deus, é como você serve a Deus. Eu sempre digo, Deus não paga fundo de garantia, não. Nem leva em consideração o tempo de serviço. Ah, eu sou crente há 50 anos, tá? Como que você serve a Deus? Se chegar alguém aqui e servir a Deus com esmero por 3 meses, ele vai ser muito mais abençoado do que você em 50 anos que não foi.
Porque é como você é tratado, ou trata as coisas de Deus. Olha só, então avisaram Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Mas por quê? Olha só, por amor à arca de Deus. A bênção é por amor. Como nós tratamos as coisas de Deus? Como a Igreja Batista Vida Nova tem tratado as coisas de Deus? Como nós temos tratado as coisas de Deus? Com desdém, com relaxo, de qualquer jeito, tá assim, está bom, de qualquer jeito está bom. Deus não aceita mais isso, nunca aceitou. Deus não aceita isso de nós. Nós temos que fazer o melhor para Deus. E não é o melhor que o pastor espera, não é o melhor que o meu grupo espera, é o melhor que eu posso fazer para o meu Deus. E eu sei o que eu posso fazer, e o seu Deus também sabe o que você pode fazer. Então é o melhor que nós podemos fazer para Deus. É muito lindo ver o que Deus fez na casa de Obed-edom. Mas Obed-edom, ele era descendente lá dos filhos de Coré. Olha só, eu vou ler aqui para você, você vai entender a família de Obed-edom, de onde ele era. Vou ler aqui em 1 Crônicas 26. 1 Crônicas 26, olha só. 1 Crônicas 26. Quanto aos turnos dos porteiros, dos coreitas, meselemitas, filhos de Coré, dos filhos de Asaf, os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Jediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo, os filhos de Obed-edom, Semaías, o primogênito, Jeozadabe, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Porque Deus o tinha abençoado. Abençoado. Versículo 8, aqui, olha só. Todos esses foram filhos de Obed-edom, ele e seus filhos e seus irmãos, homens capazes, robustos para o serviço, ao todo 62. 62 homens vieram de Obed-edom, todos capazes, abençoados, por causa do zelo que Obed-edom teve com as coisas de Deus. Olha o naipe, né, da família de Corá. Olha como eles tratavam as coisas de Deus. Olha o que eles pensavam sobre as coisas de Deus, sobre o templo, sobre as coisas de Deus. Olha o Salmo 84, foi escrito pela tribo deles lá, pelo grupo deles, dos filhos de Coré. Olha o Salmo 84, olha a mente da família de Coré, como eles tratavam as coisas de Deus. Com amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes, e eu os teus altares. Eles amavam a casa de Deus. Eles amavam as coisas de Deus. Por isso foram abençoados. Por isso foram abençoados. Já Hofni e Finéias corromperam as coisas de Deus. Pérez e Uzá e Abinadab, o seu pai, não trataram Deus como Deus merece ser tratado. Então eu quero resumir e encerrar dizendo como nós temos tratado as coisas de Deus. Como nós pretendemos tratar as coisas de Deus. Irmão, não tem segredo. Embora muitas igrejas fazem campanha aí, quer ser abençoado, dê isso, dê aquilo. Não. Você não precisa abrir sua carteira para ser abençoado, não. Não precisa fazer Pix, não precisa dar o dízimo, não precisa ser ofertante para ser abençoado. Não, você não precisa. O único modo de ser abençoado é ser obediente a Deus. A bênção é resultante da obediência, não tem outra coisa. Não há outro caminho. O único caminho da bênção é a obediência. Obediência a Deus. Quem ama ao Senhor, trata as coisas de Deus com zelo, com cuidado, e ama as coisas de Deus, obediência a Deus, esse é abençoado. Às vezes a vida da gente está tão ruim, a gente fica procurando o que está acontecendo, o que é. A gente olha todas as áreas, olha tudo,
e esquece que é um modo que a gente trata com Deus. A gente precisa tratar Deus, as coisas de Deus melhores. A gente precisa mudar. A gente precisa tratar as coisas de Deus com mais zelo, com mais cuidado. A gente tem que ter mais esmero pelas coisas de Deus. A gente tem que amar realmente a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ser zeloso com o Senhor. O Senhor é um Deus zeloso e de boas obras. O seu povo tem que ser da mesma forma zeloso e de boas obras. Amém? Um Deus zeloso não virá buscar um povo relaxado. Não. Um Deus zeloso vem buscar um povo igualmente zeloso. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.